Salve, salve, galera! Eu tô aqui com o mestre Gil do Giongo e a gente vai conversar um pouco sobre como é que tem sido essa questão de a gente estar voltando a retomar as discussões sobre os pontos de cultura, a nossa teia, o fórum dos pontos de cultura. E aí eu tenho algumas perguntinhas para ele que eu gostaria muito de saber e quero compartilhar com vocês. Boa noite! Boa noite, alegria poder partilhar e compartilhar com você essas histórias. Que massa! A gente se encontrou, né, algumas vezes por aqui, conversou algumas vezes e eu falei, olha, eu vou te entrevistar porque gostei da conversa, né, a gente vai seguir. E aí, mestre, eu tenho pensado, assim, né, sou jovem na participação, né, sou nova na participação dessas discussões das políticas públicas para pontos de cultura, mas percebo que nas discussões existem alguns desafios, né, existem alguns processos que vão ter que ser pensados, sempre repensados também. E gostaria de saber como é que é a tua história com a Cultura Viva, né? Com o processo Pontos de Cultura, de quando vem, qual é o reconhecimento que o mestre tem. A gente, bom, está nessa caminhada aí há muito tempo, não é? Agora, nossos passos vêm de muito longe. A gente começou, hoje eu sou presidente do Fórum de Culturas Populares Tradicionais. E esse fórum tinha essa preocupação, antes dos pontos de cultura, em ajudar os grupos de tradição a poder acessar editais, a poder acessar os recursos públicos, né, que sempre tinha sido uma grande dificuldade. Isso em 1990 e muito, bem lá atrás. Desde né? antes. Bem de antes. Desde antes do Cultura Viva. Depois, quando o Lula assume, né? Ele brincou lá, fez o tchó, né? Sobre da mola. Tinha vários grupos se organizando em querer que os recursos chegassem na ponta. E agora, cortando o assunto, esses recursos estão chegando nas pontas. Existe ainda muita coisa a ser feita. Eu tenho muitas preocupações ainda. E tá muito bonito, tá lindo isso, e é isso que a gente está querendo. Agora, isso na parte de cima da tabela. Lá na parte de baixo da tabela, a gente tem que fazer algumas correções, né? Como é que esses recursos chegam nos municípios? Porque ninguém mora no Brasil, ninguém mora em São Paulo, então no Mato Grosso, no Ceará, ninguém mora no estado. A gente mora efetivamente no município. É lá que é o nosso território. E quando esse recurso chega lá, as pessoas não podem querer inventar a roda. Eu até sugeri que tivesse uma cartilha para que o município não fugisse da regra, né? Para que as pessoas com menos conhecimento possam ter acesso a esse recurso. Porque às vezes colocam tanto entrave, tantas coisas, que quem tem, e as pessoas de cultura popular, infelizmente ainda, tem pessoas muito simples, pessoas que às vezes não tiveram tanto estudo e têm dificuldade de ter essa nova, de ler essas novas tecnologias, né? Então tem dificuldade e às vezes não acessa esses recursos por essa dificuldade. Então essa é uma preocupação que eu tenho de quem está no fundo da linha, colocar lá nas linhas pequenas tanto entrave que dificulte ou desclassifique nos editais essas pessoas. Eu tenho essa preocupação. Pensando nessa preocupação que também tenho, a gente percebe que, sim, né, existe, a burocracia é um grande problema quando ela não é bem aplicada, né? Ela pode ser facilitada, a gente precisa organizar as coisas, mas dá para facilitar. E aí a gente percebe que existe um movimento em relação à facilitação, né? Existe uma intenção em relação à facilitação, mas essa facilitação ela também facilita que espaços que não compreendem a característica do que é essa construção dessa política pública, dessa política cultura viva, dessa política dos pontos de cultura, também queiram se inserir nesse processo sem adotar o compromisso social, sem adotar a responsabilidade com o território. E eu gostaria que tu falasse um pouco sobre isso também, porque é uma coisa que eu preciso de respostas. Assim, quando você faz essa pergunta é bem ampla. Eu acho que a segunda preocupação, primeira é como chega lá no final.
Sendo facilitado, a preocupação é que outras pessoas se apropriem daquela facilidade ao invés de quem é de direito. Esse é um outro fator. Porém, eu acho que deve criar mecanismo não para dificultar o acesso de quem queira, mas de punir aqueles que usam indevidamente o acesso. Eu acho que essa é uma coisa que tem que ver. Porque às vezes a gente, com medo do ladrão, faz cria tantas fechaduras que aí nem quem precisa ter o acesso tem. Então, essa é a minha preocupação. Tem que ser facilitado mesmo, tem que aberto. Só que tem que ter uma punição para aqueles que não cumprem ou não entregam aquilo que está escrito no edital, né? Então, isso tem que ser. E nem que seja apropriado, porque se eu sou do jongo, da dança, da comida, porque isso tudo pertence ao que eu faço, né? Então, o jongo, a dança, a comida, o áudio, posso acessar o audiovisual para contar a minha história, mas agora eu não posso pegar o dinheiro lá de quem é raizeiro, mateiro, para mim. Eu acho que isso que é indevido, e isso acontece bastante. Para você ter uma ideia, uma pessoa acessou uma vez um edital, foi lá, pesquisou sobre Dona Sebastiana. Dona Sebastiana é uma mulher que era raizeira, né? O pessoal chamava de Dona Sebastiana Cacunda, mas ela sabia tudo sobre mata, ela sabia o que cada erva servia para quê. A pessoa foi lá, fez a pesquisa, escreveu um livro, ganhou dinheiro sobre o livro, depois teve a audácia, a pachorra de voltar lá para querer vender um livro para ela. Não, é o fim do mundo. Eu gostaria de também, já puxando a gente para os encaminhamentos da conversa, me lembrou de muitas pessoas. E essa é uma preocupação real e atual que a gente tem que ter, porque o que se vê nesse processo desse desconhecimento descarado, assim, né, sem querer buscar entender o processo, mas se apropriar das questões, são pessoas, né, que fazem isso, que elas deturpam o sentido do fazer cultural, mas não era exatamente isso que eu queria falar. Sim, a gente tem um processo hoje que é uma falta de conhecimento político, de apropriação, de que as pessoas elas se sentem salvadoras do outro por meio do seu fazer, né? Então, porque nós estamos aqui dando voz para as pessoas, porque nós estamos aqui falando para que fulano possa acessar os espaços. E, na verdade, esse processo que nós vemos hoje é para que nós mesmos, cada um com as suas pautas, falemos por nós, né? Exatamente. Que é isso que nos enriquece nesse processo e constrói essa diversidade toda. E aí eu gostaria que, além desses desafios que a gente traz, e com base em tudo que a gente já conversou, tu trouxesse talvez algumas percepções que tu tenha sobre possibilidades de a gente encarar esses desafios que a gente tem atualmente, que sempre vão existir outros, mas atualmente, né, a gente está numa linha muito parecida a nível de Brasil em relação às culturas que a gente tem trabalhado, no sentido de que sim, existe um movimento político que está se apropriando em função de recursos que são disponibilizados, mas eles vão acabar. Em algum momento, né, a gente tem um investimento e os recursos vão diminuir em algum momento. A gente está dando uma inflada no nosso processo, né? E aí eu sinto que a necessidade de conseguir manter a rede fortalecida vai nos auxiliar para estar vivos mais para frente. Quando a gente não tiver tantos recursos, a gente se abraça, né? A gente vai juntos. Nós somos rede. Nós somos rede. Quais são os caminhos para a gente continuar se fortalecendo enquanto rede pelo lado da colaboração? Eu, assim, penso que a gente é a rede. Ótimo. Porém, nós vamos continuar fazendo o que a gente sempre fez, porque quase todos os saberes e fazeres da cultura popular foram transmitidos oralmente, foram transmitidos, né, de pai para filho, de filho para neto. Então, enquanto isso existir, nós vamos ser muito fortes, apesar dos pesares das adversidades que podem acontecer, mudar um governo que seja horroroso como nós já tivemos, quando tiver pessoas que não estão interessadas na cultura, mas em achar que cultura é uma instituição. A cultura como instituição, olha para você ver nas cidades o que acontece.
Secretaria do Meio Ambiente, do Turismo, do Esporte e Cultura. O E Cultura está sempre no final. O recurso não chega na cultura Vai ter lá, o E. porque é instituição. Uma vez o cidadão falou assim, a gente gastou esse ano 50 mil com cultura naquela época. Aí eu fui ver no que ele tinha gastado 50 mil de cultura, que não é nada, mas no telefone, no pagamento do funcionário. Quer dizer, isso não é investimento, é cultura. Então, essas são minhas preocupações. Porque a cultura em si, enquanto tiver bambu, sempre vai ter flecha, e a gente vai continuar fazendo. Isso que me inspira muito. Aqui, nós estamos na teia. O que mais me encantou na teia? Foram as proposituras? Não. Foi o encontro que nós tivemos. A troca de saberes que acontece longe da pauta real, entendeu? Então, estou aqui, estou dando entrevista para você, estou conhecendo você, sei que você é do Rio Grande do Sul, você fica sabendo que eu sou de Piquete, esses encontros, essas trocas, que cada um sai mais fortalecido. Quantos contatos que a gente não pegou e que a gente vai se visitar depois. Isso forma a verdadeira teia. E quando não tiver recurso nenhum, essa teia que a gente construiu é que vai solidificar, que vai servir como base para a gente continuar a caminhada. Eu acho que é isso. Muito bonito. Deixei um recado de futuro para a construção dessa belíssima teia que a gente pode ter. A gente volta mais tarde e a gente retoma essa conversa no futuro. Eu tenho uma oração jongueira que muita gente usa por aí, que é a seguinte: eu seguro sua mão na minha para que juntos possamos fazer tudo aquilo que eu não posso fazer sozinho. É isso, a gente se apoiar no outro, eu fortalecer o outro. Quando eu visito alguém, eu fortaleço aquele lugar e saio fortalecido, eu levo alguma coisa para mim do lugar onde eu fui, assim como quando eu recebo alguma visita. Eu acho isso fundamental. Você que é do audiovisual, você pensa que você vai ficar sem chumbo? A gente vai entrar em contato, quem sabe a gente possa fazer alguma coisa junto, através do João de Piquete, as ideias que eu tenho, porque eu não manjo nada de audiovisual, e vocês que manjam, vamos fazer parte. Escrevo lá um edital da vida e chamo vocês para ir produzir comigo. E a gente começa a formar essa rede também de novo. Mas eu acho que, você está vendo? Essa formação, essa teia que está sendo formada. Os encontros. Esses encontros que, para mim, são verdadeiramente o encontro, que é muito mais valioso para mim do que a teia oficial. Essa teia que acontece dos bastidores, dos encontros, do caminho, da hora do almoço, da hora da janta e da brincadeira e das conversas. A gente teve conversas importantíssimas com muitas pessoas e ficou sabendo de coisas muito interessantes que acontecem em outros territórios que não foi anunciado no relatório final. Então a gente segue nessa construção real para a gente poder... Satisfação. Massa, muito obrigada. A gente vai seguindo construindo a nossa cultura popular e diversa pelo Brasilzão. Valeu!